Olá, cucas e cacholas, tudo bem? Oiê. Oi. Olha quem tá aqui com a gente. A gente tentou a Xan 1000 vezes. Xan vem. E ela também tem um canal no YouTube que chama Sou Vaidosa. Isso, então vocês vão lá, vão ver, tem um conteúdo incrível, incrível mesmo. Xan, hoje a gente vai falar sobre maternidade negra, que a gente trocou uma ideia assim, eu falei, gente, vamos trazer essa história, né? Sim, muita gente não entende as especificidades que a gente tem dentro da maternidade negra, né? Por que é tão difícil, por que é complicado, por que é diferente, né? A nossa maternidade da maternidade branca, que é o padrão normativo da sociedade, né? Então, assim, numa sociedade racista como a gente tem, a gente consegue aí separar mais ou menos em 4 partes que a gente chama um quadrante de especificidades da maternidade negra, né? O primeiro é a saúde, né? A saúde da população negra é algo que é muito pouco falado e que afeta demais e diretamente as mães pretas e seus filhos, né? A dermatite atópica é uma doença que acomete muito as crianças negras e ninguém fala sobre isso. Nossa. Não, ninguém fala que eu tô com cara de... Aliás, gente, nós vamos ficar com cara de bobos aqui. Porque assim, sinceramente, vou falar de pele, mas nós brancos, tem muita coisa que a gente não vive, não tem ideia do que as pessoas negras vivem e tem que enfrentar e tem que ensinar pros filhos, né? Aliás, a maternidade negra é isso, né? Que os negros têm que enfrentar e a gente não tem noção, então nossa cara aqui vai ficar de bobo, tá? Uma coisa que eu tô percebendo também, bastante dificuldade, eu tô estudando muito sobre masculinidade agora por conta do Rael. Eu já preciso me comunicar com ele e eu tô sentindo necessidade de estudar um pouco mais. E os homens não falam sobre o que é ser homem, sobre como é ser homem. O homem não fala isso. Mas por que eles não falam? Porque eles não precisam. Como homem, eles têm muitos privilégios sociais, eles não têm que pensar sobre a masculinidade. Vai só vindo, tocando. Do mesmo jeito que a branquitude, que ainda não tem que pensar sobre o que é ser branco, porque você tem privilégios sociais que... Ok, você vai na televisão, todo mundo é branco. Exato. Você vai no médico, o médico já sabe como lidar com a tua pele, já sabe como lidar contigo e tal. Agora uma mãe negra chega num médico com o filho dela com anemia falciforme. Já viram falar anemia falciforme? Pois é, mata. É uma doença específica de negros. Você tem especificidades alimentícias muito complexas e mata muita gente todo ano e ninguém tem informação sobre isso. Inclusive médicos não conseguem diagnosticar, porque na faculdade não se estuda. Porque a gente tem aí, né, 100 anos aí de abolição da escravatura e não adianta a gente pensar que 100 anos foi bastante para mudar um pensamento coletivo. Né? Sim. Não. A gente vê no final do semestre se der tempo. Exatamente, assim. E fora toda a questão da violência obstétrica, 60% das mortes em parto são de mulheres negras no Brasil. 60%? 60%. Gente. As mulheres... Seja normal, seja cesárea? Normal, cesárea, tudo isso. Bom, pra começar, no parto normal, as mulheres negras recebem menos anestesia. Por quê? Porque você tem o estereótipo da mulher preta forte. Muitas vezes, assim, a gente tá no cabeleireiro. As pessoas viram pra mim e falam, mas não, a pele negra é mais forte, né? Mulher negra é mais forte. Eu falo, querido, não fala isso. Porque eu sei que isso é uma convenção, muita gente fala isso, as pessoas repetem isso porque os avós falaram, os bisavós falaram, então os tataravós conviveram com escravos. Então você está reproduzindo algo que é uma herança escravocrata e você não sabe. Então assim, vamos dar menos para ela, vamos dar pouco para ela, porque tudo mais bem, resistente, né? Ela é mais aguentar. Resistente, ela vai aguentar. Exato. Caramba, que loucura isso, Xan. Ainda falando sobre isso da saúde, eu me sinto muito privilegiada, tá? Eu tenho privilégios ainda por ser mulher negra, mas mesmo assim, com convênio, hospital particular, hospital conceituado, quando eu ia fazer um ultrassom, sem o Paulo do lado, eu sinto diferença direto no tratamento. Diretamente no tratamento que eu recebia, nos olhares que eu recebia dentro da clínica. Mas aí você tá falando de machismo. Tô falando de machismo e de racismo. Porque você grávida é uma coisa, eu grávida é outra coisa. Você grávida com o marido do lado também é outra coisa. É uma outra coisa, porque aí eu já tenho, né, um machismo aqui do lado sobressaindo, mas que nem a mãe preta nunca tem 2 filhos do mesmo pai. É muito curioso, as pessoas não têm esse olhar pra você. Ela sempre pressupõe que você é uma mãe solo.
É que você nunca tem 2 filhos do mesmo pai, porque é algo que as novelas, que a mídia coloca aqui, a família preta, ela é desestruturada. Sim. Quando você vem falando, eu tô aqui pensando, né, que eu de alguma forma já sofri alguns abusos quando era mais jovem, quando fui ao ginecologista ele era homem, eu tava sozinha. E aí eu tô ouvindo você falar, e eu tô falando, não, mas eu também passei por coisas assim, mas eu tenho certeza que você tá falando coisas que eu não faço nem ideia. Sim. Mesmo tendo sofrido algumas agressões, eu tenho certeza que você tá trazendo coisas que eu não faço ideia, porque é aquela história de que a gente não sabe do que a gente não vive. Sim, a mulher branca ela tem que lutar contra o machismo todos os dias, todos os dias. A mulher negra ela tem que lutar contra o machismo e contra o racismo. Que são 2 coisas extremamente agressivas. Né? Uma delas sozinha, só o machismo sozinho já é super agressivo, né? Como é agressivo pra você? Agora, você ainda lidando com o machismo e o racismo é bem complexo. Então a primeira é a saúde, né? Voltando pro quadrante. Segunda, vamos falar de representatividade, né? Acho que até contei pra você a situação. A gente tava na fila do supermercado, assim, normal. Um carrinho na frente, com uma menina mais ou menos da idade da minha filha, da Jade, de uns 5 aninhos, assim. Aí a menininha viu aquelas revistinhas de princesa, sabe, que tem pra pintar. E a mãe dela virou e falou, filha, escolhe lá uma que tenha uma princesa igual a você. Eu gelei. Você falou, não vai ter uma igual a minha filha. E a Jade ficou olhando atentamente aquela cena, foi lá, ouviu tudo, foi lá, a menina foi, escolheu lá uma princesa linda, maravilhosa, parecida com ela e tal. E eu já lá gelada, não falei um A, né? E a Jade virou na hora e falou, eu vou escolher uma princesa igual a mim. Ai, gente. E eu muda, eu não tive reação nenhuma, assim, fiquei muda, quieta, calada. Ela olhou, e pegou um dos Vingadores. Gente. Porque tem a princesa do sapo, da princesa e o sapo. Tem a princesa Tiana, pois é. Mas aí você vê, por que um negro tem que representar todos os outros, sendo que você tem negros de pele mais clara, negros de pele mais escuras, negros que usam cabelo alisado, negros que usam cabelo crespo, negros que têm black power. Por que um negro tem que representar todos? E você tem princesa loira, ruiva, morena, e loira. No meu tempo não tinha. Né? Se eu fosse procurar uma princesa negra, não tinha. E isso tudo, assim, quando você vai pensar em representatividade, você não tem uma novela com médicos negros que você possa mostrar pra sua criança. Qualquer coisa que seja positiva, desenhos com protagonistas negros. É muito difícil você mostrar pra sua criança qualquer coisa em representatividade. E o quanto é importante, né, a gente ver exemplos que façam com que a gente se espelhe e chegue ali e queira, deseja aquilo, se sinta fortalecido, valorizado. Sim. Né? Sim. E quando você vai passar isso pra tua criança, é muita normalização, assim. Que nem eu escuto muitas vezes quando eu vou conversar tudo com amigos brancos, outros casais, então assim, fala, não, tudo bem, mas meu filho convive, tem essa representatividade e tal. A babá é negra, a cozinheira é negra. Mas era uma funcionária. Era uma empregada, não vai. Mas tá sempre em situação de serviço. É muito complicado você apresentar o negro sempre em situação de serviço, inclusive pros filhos, assim. Eu acho que isso é uma dica muito legal pros pais. Não apresentem só os negros em situação de serviço. Dá pra você introduzir a representatividade negra na tua casa também, mesmo que você não tenha na tua família, mesmo que você não tenha no teu convívio. Teu filho tá lá, tá desenhando lá, tá fazendo alguma coisa. Vai lá do lado, desenha, pinta um bonequinho negro lá do lado dele, né? E convive. Convívio. Eu acho que o convívio é algo muito importante, assim, pra tudo. É difícil. Vocês aí, pais brancos que estão me assistindo, vocês vão ter que romper, inclusive, barreiras sociais pra isso acontecer. A Xan falou uma coisa num vídeo, eu acho que eu nem te falei isso, que eu falei, gente, é verdade. Você falou assim num vídeo, como que pode um restaurante que chama Senzala? Senzala, gente, e todo mundo vai lá e senta, e que gostoso, eu tô lá no Senzala comendo, gente, cacete. Pelo amor de Deus, Senzala era um lugar onde você, eu não sei, vou falar aqui da minha forma, você rapta pessoas pretas, aí você coloca pra trabalhar, obrigadas, batendo, jogando elas pra viver de qualquer modo, sem banho, com qualquer comida. É um rapto, é um crime, é um crime. Sim, e sabe o que é mais interessante? Aí você coloca esse nome no teu restaurante. Se você fizer um restaurante, a Stephanie Ribeiro fala muito isso, se você fizer um restaurante chamado Holocausto, porra, ninguém vai, ninguém vai ser a coisa mais absurda do mundo, os judeus vão cair matando. Peraí, o lugar onde morreram os meus ancestrais pode, o lugar onde morreu o ancestral do outro não pode. O que está acontecendo? Não é? Eu tinha parado pra pensar nisso também. Pois é. É verdade. Aí acho que bem ligado a essa coisa da representatividade, você tem a autoestima.
a construção da autoestima de uma criança negra é completamente diferente da construção da autoestima de uma criança branca. Até em decorrência disso tudo que você já trouxe. Disso tudo que eu já trouxe e mais da representatividade principalmente, né? A minha filha, ela sofreu o primeiro ataque racista com 1 ano e meio de idade pelo cabelo dela. Minha filha, ela tem um black power maravilhoso, gigante assim, e um amigo veio falar que o cabelo dela era duro na escola. E ela chegou em casa, mamãe, meu cabelo é duro? Então é todo um treino, assim. Outro dia até tava conversando com isso lá, com as outras mães e tal. E eu falando que eu não deixo os meus filhos irem pra escola nem um dia. Não tem um dia que eles não cheguem pra ir pra escola sem eu dizer o quanto eles são lindos, o quanto eles são inteligentes, o quanto eles são maravilhosos. E eu sei que por aí tem muitas revistas de psicologia que falam que é o contrário, né? Que você não pode exaltar tanta beleza. Senão você acha muito especial. Pois é, mas se eu não falar, ninguém vai falar. Acho que é também muito legal, assim, falar, né, pra todos os pais que estão aí assistindo, pra enfatizar esse respeito à estética. Que cada um é cada um e que todo mundo é lindo. Isso, tudo bem. E tudo bem e tal, e tem gente que é gordinha e maravilha, e tem gente que é preto e bacana, e tem gente que tem cabelo crespo e legal, tem gente que tem cabelo liso e legal também, tem gente tem que... ruivo, tem olho azul, tem olho preto. Não tem cabelo, também é legal. Também é legal. Todo mundo é gente, todo mundo é lindo e pronto. Acho que começou agora essa quebra de padrões e acho que isso não pode parar, tem que continuar pro bem de todo mundo. Isso. E pra saúde mental das minhas crianças pretas também, que é muito complicado, é muito complicado. Quais são os outros pontos? O racismo institucionalizado. Se a gente for pegar, por exemplo, o Rael, meu filho, tá com 2 aninhos. A expectativa de vida de um homem negro é 56 anos. Ainda hoje? Sim. A população brasileira aumentou a expectativa de vida. Pra 70 e alguma coisa. Isso. A população masculina negra diminuiu. Por quê? Violência urbana. O homem negro, o genocídio é uma realidade. A polícia mata os homens negros, aí eles morrem mesmo politicamente, isso comprovado, a gente tem dados, tudo. E tudo, né? A maioria da população carcerária é negra, porque você tem uma mãe preta que trabalha o dia inteiro, né? Que não teve acesso, que tem que trabalhar o dia inteiro, não pode estar presente, não pode estar lá acompanhando a educação desse filho. E a própria criança, para alcançar algo além, é muito difícil, né? Eles vão pra rua ter a oportunidade cedo, oportunidades, tudo isso, porque tá tudo muito ligado, né? Quando eu falo pra desenhar o bonequinho negro do lado e pra conviver com pessoas negras, não é só pra você enfatizar a representatividade, porque é tudo muito mais amplo. Porque o que acontece? Se teu filho tem um negro inserido no círculo dele de amizades, quando ele agora facilmente ele vai fazer, e se ele crescer com ele, ótimo, que seja uma criança que tá lá, morando lá de uma classe média alta, se ele tem um negro inserido no círculo dele de amizades, e chega lá, ele tá lá mais velho, tá um adulto, ele vai fazer um projeto para que aquele projeto gere dinheiro, ele vai chamar as pessoas que estão próximas ao círculo dele. Claro, do mesmo jeito que eu vou fazer, que vocês vão fazer, que todo mundo faz. Se ele não tem um negro inserido nesse círculo, não vai acontecer, não. Dificilmente. Dificilmente ele vai chegar. E você não tem um negro inserido nesses círculos de amizade, porque ele tá sempre em situação de serviço. Ele tá sempre lá pra servir, ele não tá lá pra ser o amiguinho. O cara que vai dar ideia, o cara que vai ajudar a crescer, tal, né? Ele vai ali pra limpar o negócio. Exato, isso mesmo. E então é bem complexo. A partir de quando despertou isso em você? De estudar essas coisas, de trazer essas coisas para seus filhos. E como é isso para você falar para seus filhos todos os dias a respeito dessas coisas? Você é sincera, você esconde algumas, você informa, você protege? Como que você age com eles assim? Gente, pergunta boa. Bom, assim, a história do meu canal, da minha vida pro YouTube começou com a Jade. Ela pequenininha e eu conversando com o Paulo. Eu não tive uma educação racial em casa, como a maioria das pessoas não tem. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher extrema, de uma autoestima lá no topo, assim. E o meu pai, com uma curiosidade, sempre chamou e falou: tá, você não estudou na escola. Então vem aqui que eu vou te contar. Então, Zumbi. Então, Dandara. Então, Nelson Mandela. E me contou as histórias dos grandes heróis negros pra mim e pra minha irmã, porque a gente não aprende na escola isso, né? Aí, sobre isso, eu vou confessar pra você que eu não tive coragem ainda de falar com ele sobre o racismo estrutural. E quando aconteceu isso da revista em casa, ela me perguntou também, falou: por que não tinha uma revista com uma princesa da minha cor? Aí eu falei: filha, talvez ela estivesse lá pro outro lado. Mas eu vou te contar uma coisa, tem uma princesa só que a Disney colocou que tem a sua cor. Porque muitas vezes as pessoas não gostam de mostrar a nossa cor por aí, na televisão, nas coisas, as pessoas não gostam muito de mostrar.
Mas existem muitas princesas da nossa cor. Peguei, já abri lá o Google, mostrei pra ela um monte de princesas, de rainhas, bacana, de gente bacana e tal. Mas foi o máximo que eu consegui chegar até agora. Mas também acho que se você... porque também se você trouxer isso muito antes, talvez ela não tenha compreensão. Sim. E ela se sinta diminuída no momento em que ela não consegue entender com uma consciência que vá ser positiva pra ela. Sim. Então acho que você vai ter que ter a sabedoria de colocando aos poucos. Estiver madura. Eu penso pelo menos justamente nisso, em trazer pra ela, normalmente, à medida que os questionamentos forem chegando. Isso. Né? Quando ela for me trazendo as questões, eu já vou lançando pra ela, assim. Mas eu sei que tem coisas que talvez ela não fale. Eu nunca perguntei. O racismo institucional, ele é muito cruel, assim. Eu fui eleita por muitos anos a menina mais feia da escola. Mas por muitos anos seguidos, corridos, assim. Eu tinha uns 12, 13 anos, assim. Eu chegava da escola e me trancava no banheiro e chorava. E eu olhava no espelho e eu não via nada de errado comigo. Eu falava, meu Deus, mas o que tem de tão errado comigo? Por que eu sou a mais feia? Eu era a última a ser escolhida, no Jota, trabalho em grupo, essas coisas todas. Eu era a última, sempre. Era a última opção, sempre, pra tudo. E é muito natural. Isso deve ter acontecido com muitas mulheres negras que, se você foi a única mulher negra numa escola particular que só tivesse brancos, com certeza você sabe do que eu tô falando. Sim. E eu não conseguia enxergar onde estava aquele problema. Eu enxergava que o problema era comigo. E eu nunca enxerguei isso, porque eu nunca perguntei e minha mãe nunca falou e... Ok, assim, demorou muito tempo pra eu entender que não tem nada de errado comigo. É uma estrutura por atrás de mim que tá completamente errada e que passa isso. Eu acho que isso também é importantíssimo falar, que muitas vezes as pessoas brancas ficam super na defensiva quando a gente começa a falar sobre privilégios e quando começa a falar sobre racismo, assim. Mas isso é uma herança estrutural. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de vocês que estão aí me assistindo. Não adianta a gente ficar. É trabalhar pra mudar. Exato. É todo mundo trabalhar pra mudar. Assim. Eu nunca parei pra pensar na diferença entre negro e branco, porque talvez na minha vida eu nunca tenha feito essa diferença mesmo. Muita gente fala, mas o racismo no Brasil é velado. Não é velado. Ele só é velado pra quem não quer ver. Eu acho que tá na hora da gente tirar essas vendas todas. Porque, como eu falei, que por um lado a gente não pode ter culpa, por outro lado a gente não pode se acomodar. Exato. Então, assim, tá na hora que nem você chegar numa loja e não encontrar uma boneca negra, não é um racismo velado, é um racismo muito explícito. Porque os meus bonequinhos em casa são todos brancos. Gente, isso é muito louco. Na realidade, se a gente for falar, a gente não para, né? Exato. Eu acho que o mais importante da gente pensar é trazer essa consciência e essa mudança de atitude. Exato. E essa mudança no que a gente sente. E acho que tem uma coisa que eu geralmente trago pra minha vida também, que é... Aliás, acontece com todo mundo, né? Mas depois que você enxerga uma coisa, que você fica sabendo, é impossível você desver aquilo ou de saber aquilo. Né? Então, a partir do momento que nós estamos fazendo esse vídeo, vocês estão assistindo, eu acho que fica quase que como uma obrigação nossa, lutar por isso, lutar junto deles, né? Sim. E fazer isso, o mínimo possível. Eu acho que quando você fala do desenho, né? É uma pequena introdução, né? É uma pequena coisa. Mas a coisa assim, é muito a ponta do iceberg. Comprar brinquedos. É muito maior. Comprar brinquedos, mostrar e equilibrar também, né? Muita gente, tem um bonequinho negro, mas não precisa ter um bonequinho só negro. Você tem uns 52% da população brasileira são pessoas negras. Exato. Vamos conviver, né? Vamos conviver, porque se a gente for ficar esperando aí aparecer uns negros pra frequentar ainda lá os restaurantes da Oscar Freire, onde a gente vai demorar um pouquinho. Talvez não consiga. E não pense que aqui é um exagero. Não é um exagero. Não é exagero. Isso é a verdade no A partir do momento que a gente sabe disso, é só começar a observar, né? Que também aí vai fortalecer ainda mais o que ela tá dizendo. Isso. Xan, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Vocês são lindos. Obrigado pela sua presença aqui, pelas pelas informações que você passou. passou. Mesmo. É muito bom estar aqui falando sobre tudo isso com vocês, porque assim, até a minha luta é muito menor do que o que as minhas avós, que as minhas bisavós fizeram, né? Então a gente tá aqui agora só seguindo. Eu tô bem, tô ótima. Meus filhos estão lá, estão estudando, tudo bem. Não, e vamos pensar numa coisa, né? Que você traz pra gente um tanto de consciência e de evolução. Então, quem assiste também. E, gente, somos todos iguais.
Um beijo E pra lembrando, vocês. só lembrando que o canal dela, gente, ela fala sobre dica de maquiagem também, cabelos. Sobre várias coisas. Sim. Vai lá ver. Vai lá. Vai estar aqui embaixo olhada. também, vou Isso. colocar e tem um linkzinho agora pra vocês acessarem também. Sim. Isso. As diferenças precisam ser respeitadas. Exato. É isso aí. Tchau. Tchau. É.